Bom dia, graça e paz. Privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez agora pela manhã. Quero só agradecer ao Oswaldo. Que memória, hein, rapaz? Que memória, nem eu lembrava mais disso. Tanto tempo que eu não pregava essa palavra, ele lembrou tudo. Texto, tema, o assunto. Rapaz, cara, parabéns, essa memória aí de elefante. Memória fantástica. Obrigado, Paulo, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado à equipe. Privilégio de estar com você, Josué. Tempinho que a gente não conversava. Muito bom estar com você. Obrigado, Sandro. Fui muito abençoado com sua palavra ontem. Obrigado, recebi mesmo. Antes de falar, de ministrar a palavra, quero falar duas coisas. Eu lancei um livro agora. Eu resisti muito a esse negócio de lançar livro. E até tinha uns 2 ou 3 inscritos lá, mas eu segurava. Falava, para que isso agora? Para que isso agora? Mas eu percebi que estava na hora de lançar um livro sobre discipulado. E eu lancei um livro intitulado Deus Não Tem Netos, que fala sobre o discipulado, começando lá no Éden, entre Jesus e Adão, e o discipulado que o Senhor foi, sim, numa teofania, tá? Aparição pré-encarnada de Jesus, porque Jesus não manda a gente fazer nada que Ele não tenha testado e com sucesso. E talvez você só vai entender o título Deus Não Tem Neto lá quase no final do livro, que eu não sou bobo para jogar no meio. Se eu te disser onde é que está a resposta. E a questão Deus não tem netos é porque a maioria dos avivamentos duraram uma geração ou menos. Mas na hora de passar o bastão da fé para a nova geração, as pessoas falharam e o avivamento morreu. E lá na igreja, como eu sou o pastor lá, esse livro está sendo usado como livro, como manual para os grupos de discipulado. Nós temos lá os PGDs, temos o MDA e o PGD, que são os pequenos grupos de discipulado. Não fui eu não, foi a minha equipe que pediu para que esse fosse o livro desse semestre nos PGDs, né? Então, eu não sou vendedor de livros, nem trouxe, mas você pode encontrar aí nas boas livrarias do Brasil o lançamento da Editora Vida. Então, você pode pegar direto com a Editora Vida. Estou apresentando, quem sabe pode ser uma ferramenta para o discipulado na sua igreja local. Lá na igreja também nós fazemos, uma vez por ano, a celebração das células. Assim como vai ter aqui, eu já vi o pastor anunciando que vai ser no estádio ou ginásio. No estádio? Expo Minas. É um lugar para milhares de pessoas. Lá nós fazemos uma vez por ano também isso, no final do ano. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, rapidinho, depois já venho com a palavra, da nossa última celebração de célula, um evento pago. E eu vou mostrar para vocês, nós pegamos um grande ginásio de uma universidade lá, que é o único dia que a gente junta a igreja toda. E só lá na sede, que nós temos bastante igrejas filhas, mas elas estão em outras cidades, em outros lugares. Mas lá na sede, dá uma olhadinha na nossa celebração de células da sede. Pode soltar aí, por favor. Celebra o Senhor! Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi pagada. Fico maravilhado, porque eu entendo que Deus tem olhado para essa cidade e tem achado no coração do pastor Domingos, da pastora Rosângela e de toda a equipe pastoral e de todos os líderes de célula, de todos os membros das células, de todos os membros da igreja, um coração disponível a servir uns aos outros e a glorificar a Deus. O que está acontecendo em Marília realmente é um milagre de Deus que tem chamado os olhos do Brasil inteiro. Aonde eu vou,
As pessoas estão comentando do crescimento da igreja aqui de Marília. É fantástico, é demais. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel. Uau, a estrutura que a gente está montando aqui hoje é uma estrutura incrível, de palco, de som, de LED. Fora isso, os voluntários da igreja trabalhando no staff, na banda, no vocal. Nós temos aí hoje, chutando por baixo, para mais 100 pessoas envolvidas aqui no evento, só no staff, né? Entrevista, que é uma identidade que a igreja carrega muito forte, né? Que é essa do voluntariado, poder servir a igreja e se envolver. Rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Fernandinho, você se sentiu em casa? Sim, muito em casa. Estava uma bênção, é maravilhoso estar aqui com vocês. Eu creio que tudo começa na nossa casa e não adianta a gente ser um avivamento fora da nossa casa e a gente perder a nossa casa e não ser aquilo que nós somos na igreja ou em cima dos palcos, a gente não ser dentro da nossa casa. Voltar à essência de tudo, voltar às primeiras obras, voltar ao evangelho puro, ao evangelho simples, a um evangelho de poder, de manifestação da glória de Deus, não tentar ser uma igreja inclusiva, não tentar ser uma igreja cool, uma igreja legal, mas ser a igreja que seja o reflexo do caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é amor, mas ele é justiça, ele é graça e é perdão, ele não é só uma coisa. Então que a gente realmente possa fazer o que João Batista começou a fazer e que Jesus deu continuidade. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, o versículo diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Então que essa seja a mensagem da igreja como corpo local e a igreja como nós individualmente, que a gente possa levar essa mensagem de arrependimento. É um dia de celebrar a unidade, celebrar a alegria, celebrar o que Deus fez, de exaltar a Deus e de ver o rebanho junto. A gente não quer competição, a gente quer celebrar a unidade. Juntos somos melhores e mais fortes. Em 2019 será um ano do infinitamente mais de Deus. Eu acredito que a celebração de 2019 será no mínimo o dobro dessa daqui. Então, nós tínhamos aberto aí umas 6.000 vagas e na hora deu muito mais. E foi um negócio de doido. Sabe, ônibus lotado, quando você levanta o pé e às vezes não dá para descer. Estava assim o ginásio, estava muito perigoso. Não tinha como sair nas portas, estava bem complicado. Nós temos que pegar um ambiente bem maior esse ano. Então, eu queria que você falasse assim, vai ser assim na minha cidade. Quando você ouvir uma boa palavra, você tem que dizer, vai ser assim na minha cidade, vai ser assim na minha igreja. Lá nós temos as cores, mas nesse ano nós resolvemos falar, não vai ter cores, vamos de branco. Teve alguns corintianos que foram de preto lá, mas fazer o quê, né? Quero falar com você sobre visão de conquista. Quando nós olhamos para o tamanho do desafio que está diante de nós como igreja, se a gente olhar apenas a partir de uma análise humana, a gente pode ter alguns problemas. Um deles é esmorecer.
O outro é achar que não é possível. Mas eu quero olhar para a visão de conquista com você a partir da sua cidade. A partir de que cada igreja local fazendo a sua parte para alcançarmos as nossas cidades para Jesus. Quero ler com você o texto de Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. Atos 18, para os versos 9 e 10. Nesse texto, o apóstolo Paulo havia chegado na cidade de Corinto. E olha o que acontece. Teve Paulo, durante a noite, uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, ou não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo, muita gente nessa cidade. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra santa, infalível e poderosa. Usa essa palavra, Senhor, e fala conosco para o louvor da tua glória. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Só antes de pregar, se você quiser participar da nossa imersão, nossa próxima imersão será de 5 a 8 de novembro. Tá? Se você quiser ir lá, falar conosco, vai ser um privilégio. Faça sua inscrição pelo site, é gratuito, você não paga nada, né? E vai ser um privilégio te receber lá. Nós recebemos uma média de 1.500 pastores e líderes por imersão. Então, tem uma média de 1.500 vagas. E a gente faz hoje a imersão 1 e a 2 juntos. Com 2 prédios. Num prédio a gente faz nível 2, para quem já tem determinada quantidade de células. E o nível 1, para quem ainda está começando ou tem uma quantidade de células, mas ainda não fez o nível 1. Então, se você quiser, toma à sua disposição. Vamos lá. Diga comigo, visão de conquista. O texto que li está diante de vocês. Interessante porque, como eu disse, Paulo chegou na cidade de Corinto, Grécia, né? Para você se localizar, Corinto está ali entre o Mar Egeu e o Jânico, lá na Grécia. Uma cidade, talvez de uns 30 mil habitantes. Ela tinha mais ou menos esse tamanho também nos dias de Paulo, porque ela foi destruída e reconstruída várias vezes, e hoje ela está por aí, 30, 35 mil habitantes. E Paulo chega nessa cidade, uma cidade promíscua, uma cidade que tinha um templo enorme de adoração a Afrodite, Astarote, os deuses da mitologia grega. Não tinha igreja quando Paulo chega lá, não tem ninguém convertido. E olha o que acontece, de noite Paulo tem uma visão, diga comigo, uma visão. E quem que aparece a Paulo em Corinto? O Senhor Jesus. O Senhor aparece a ele e diz: Paulo, não tenha medo, fala, não te cales. E aí o Senhor Jesus diz para ele algo interessante. Primeiro ele garante: estou com você, ninguém vai fazer mal a você, eu vou proteger você. Mas eu coloquei aí de amarelo para destacar, porque o Senhor fala para Paulo: eu tenho muita gente nessa cidade. E você pergunta como? Como que Jesus está dizendo eu tenho muita gente, se nem igreja havia ainda? Se não tinha ninguém convertido ainda? Mas Jesus está falando com Paulo a partir da própria visão que Jesus tinha do que iria acontecer naquela cidade. Eu quero dizer para você que Jesus olha para a sua cidade. E a palavra que Jesus deu a Paulo é a palavra de Jesus a mim e a você hoje.
Ele olha para a sua cidade e diz: fale e não te cales. Sabe por quê, pastor? Você é a voz de Deus lá na sua cidade. Você é o profeta de Deus na sua cidade. Você é um homem de Deus na sua cidade. Você é um embaixador do céu na sua cidade. E Deus conta com você. E eu fico pensando que a gente precisa olhar para essa palavra. Porque aí Jesus está agindo pela fé. Eu tenho, ele fala tenho. Ele não diz vou ter, ele não diz quem sabe, ele não diz se Deus quiser. Ele diz eu tenho muita gente nessa cidade. Mas a igreja tem que alcançar essas pessoas. Então a partir disso, quero construir alguma coisa com você hoje de manhã. Como eu comecei dizendo, se a gente olhar para o tamanho do desafio da evangelização mundial, ontem nós falávamos um pouquinho ali, na hora da janta, com o pastor Paulo, né, pastor Sandro, pastor Campanhano, nós estávamos ali e outros conversando, e nós estávamos falando do desafio mundial que está diante de nós é muito grande. E se a gente olhar com a visão puramente humana, eu disse, ou a gente se endurece ou a gente se acomoda. Mas quem sabe você pode olhar por uma perspectiva bíblica e dizer, é possível. Amém? Mas começa na sua cidade. Gosto de pensar nessa questão de visão. E eu quero ir lá atrás, antes de falar qualquer coisa aqui. Quero ir lá atrás, quero pensar um pouquinho em Abraão com você. Porque há 4.000 anos atrás, quando Deus começou a tratar com Abraão, Deus tratou primeiramente da visão de Abraão. Se você olhar o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando chega no verso 3, ele já fala de uma visão mundial para Abraão. Ele olha para Abraão e diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que ele está, olha que visão. Ele está chamando um cara que não tem filho, que tem 75 anos de idade, e ele está dizendo, em ti serão benditas, na tua descendência, serão benditas, ou no teu descendente que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, visão. Sabe por quê? Aí você tem que olhar para Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz, andamos por fé, e não por vista, não andamos por aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o que nos guia é uma visão celestial. E aí Deus continua tratando com a visão de Abraão. Deus um dia chega para ele, Gênesis 13, de 13 em diante, ele diz, Abraão, olha o pó da terra. E aí ele olha, e ele está tratando com Abraão de uma visão exponencial. Eu fico pensando que cada pastora precisa ter uma visão exponencial. Deus chega para Abraão e diz, olha, se alguém conseguir contar o pó da terra, então se contará a tua descendência. Mas aí você pode pensar, mas os judeus são alguns milhões, lá em Israel 8 milhões e pouco de judeus, então Deus exagerou? Não, é que Deus não estava enxergando apenas a descendência física de Abraão, na verdade Deus está trabalhando a descendência espiritual de Abraão, que é a igreja. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Estude Gálatas 3, e lá em Gálatas 3 você vai ver que os que são de Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Você é de Cristo? Você está debaixo dessa bênção. Você está debaixo dessa promessa. Amém? E aí Deus chega para Abraão e ele continua. Eu gosto da ideia bem interessante que acontecia com Abraão. E a gente perdeu essas coisas. Na verdade, a gente não crê mais nessas coisas. Nós nos tornamos tão teóricos e tão céticos com as coisas transcendentais, que a gente não acredita mais. Mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor se relacionava com Abraão, e ia na casa dele, e algumas vezes comeu churrasco com ele, e o Senhor às vezes ficava horas e horas com Abraão, o Senhor Jesus. Né?
o Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Mesmo que você não creia, dá amém para me agradar. Mas você vai crer, porque era uma aparição pré-encarnada, teofania, ou como você queira falar, alguns outros termos. Eu gosto de usar o termo teofania, mas não se preocupe, usa o termo que você quiser usar aí. Mas presta atenção, se você estuda Gênesis 15, nesse dia, à noite, o Senhor Jesus está lá dentro da tenda de Abraão. Dentro da tenda de Abraão, conversando com ele. Dentro da tenda. E aí, o Senhor chega para ele e fala: Abraão, não tenha medo não, o seu galardão é muito grande. E aí Abraão abre o jogo com Jesus. Sabe, às vezes você tem medo de abrir o jogo com Jesus, você não pode afrontar Jesus, mas abrir o coração você pode abrir, deve abrir o coração. E eu acho que Jesus gosta disso. Porque o Abraão chega para Jesus, está frente a frente, olho no olho, face a face, cara a cara, como se diz lá no espanhol, né? Tem uns irmãos aí do Paraguai, cara a cara. Aí o que acontece? O Senhor fala: Abraão, seu galardão vai ser muito grande. Ele fala: como? Se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O Senhor não me deu filho. Abraão rasga o verbo. O Senhor não me deu filho, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E o Senhor fala: não vai ser Eliezer não, vai ser um que vai nascer de ti. E eu gosto da ideia que acontece em seguida. Se você ler o texto, é só você ler com os olhos abertos, tá? Não lê a Bíblia com o olho fechado, que lê com os olhos abertos. Você entende o que eu estou dizendo? Porque pega o texto, está literal aí na sua Bíblia. Diz assim, que o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda. Sabe o que isso significa? Vem aqui, Oswaldo, só um pouquinho, rapidinho. Aqui, ó. É como se o Senhor pegasse. É pegar por aqui, não é mão é casal. O Senhor pegou aqui, ó. Firme. Faz cara de homem bravo, daquele lá que faz aquele encontro doido lá. Aquele encontro doido lá. Legendários. E o Senhor pega e fala: vamos fora da tenda. E aí ele diz: olha as estrelas. Não tinha energia elétrica. Imagina, não tinha energia elétrica. O melhor lugar você vê estrela onde não tem luz acesa. E ele diz: conte as estrelas. Gênesis 15, 5. Se é que você pode, vai ser assim a tua descendência. Só porque você veio aqui, você vai levar meu livro. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Salve para o Oswaldo. Deus está trabalhando agora a visão. Ele diz, olha, ele começa em Gênesis 12, trabalhando a visão. Gênesis 13, o pó da terra. Agora Deus diz: olha as estrelas. E eu gosto de pensar, porque o Senhor continua ali com Abraão. A ideia do texto é que parece que ele continuou naquela noite e o dia seguinte. Porque no dia seguinte é o dia que o Senhor faz aliança com Abraão. Porque no dia seguinte o Senhor está lá e está dizendo assim: mate uma novilha, mate uma pomba, mate um carneiro, uma cabra. E o Senhor fala: parte no meio. E você conhece. E aí já está escurecendo de novo, já está de noite de novo. Parece que o Senhor passou aquela noite, o dia e o começo da outra noite. E aí acontece a aliança do Senhor. Sabe de uma coisa? Se você quer ver a sua igreja crescer, você vai ter que ficar meio louco do ponto de vista humano. Porque olhar para um cara que agora estava com 99 anos e ainda não é pai, e Deus está dizendo: conta as estrelas, vai ser assim. E o verso 6 é interessante, porque o verso 6 de Gênesis 15 vai dizer para a gente: e Abraão creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. Visão. Se você começar a olhar como Deus trabalhou, Gênesis 12, ele está dizendo: olha para frente, Abraão. Olha lá para frente. Na tua descendência, o teu descendente.
serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 13, ele diz, Abraão caminha pela terra, na largura, no comprimento, caminha, olha a terra, veja a terra. E ele diz, toda a terra que você vê, eu vou dar a você, a sua descendência para sempre. Abraão, olha o pó da terra, será assim a sua descendência. Abraão, olha as estrelas, será assim a tua descendência. Você sabe que existe bilhões de galáxias e bilhões de estrelas. E Deus está dizendo, vai ser assim, Abraão. Mas sabe uma coisa? A loucura é Abraão dizer, eu creio, vai ser assim. Agora a gente olha para a Bíblia e a gente lê textos como o Salmo 2,8 que diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. E você não tem coragem de pedir a sua cidade. Sabe o que me entristece é olhar pastores e pastores. Igreja, eu estava falando com o Josué agora de manhã, um pouco que igreja que a gente organizou que tinha uma determinada quantidade de membros, quando demos autonomia, e hoje elas estão menor do que quando demos autonomia. Eu olho para o estado de São Paulo, nós temos 44 milhões e meio de habitantes, só no estado de São Paulo, 44 milhões e meio de habitantes no meu estado. Metade das igrejas da minha denominação no estado de São Paulo, são 1.200 igrejas, metade delas, ou mais da metade, tem menos de 100 membros. E a gente fica com orgulho bobo, dizendo, nós temos a melhor doutrina, nós temos o melhor ensino. Como se isso não funciona para ganhar pessoas, se cuidar bem delas? De que adianta você ser zeloso da doutrina, mas não tem crescimento, não tem conquista, não tem avanço. Sabe, querida, nós precisamos mudar nossa visão. É preciso olhar para frente. Eu quero encorajar você, a partir de hoje, e a partir da volta para sua casa, você chegar na sua casa, e você, à noite, ir lá no seu quintal, ou no seu terraço, ou sei lá, antes de entrar no seu prédio, eu quero encorajar você a olhar para o céu e dizer, meus filhos espirituais serão como as estrelas. Mas se estiver nublado, pastor, as estrelas estão lá, com nuvem ou sem nuvem. E se estiver nublado, você vai dizer, vendo-os ou não, eu chamo cada um deles à existência, no poder do nome de Jesus. Mas para mim, tem um nível de visão que Deus deu a Abraão. Eu já vou voltar no texto aqui do Novo Testamento, que para mim o último nível é o melhor de todos. Gênesis 17:5. Gênesis 17:5, para mim supera todas as outras coisas. De Gênesis 12, Gênesis 13, quando ele disse, olha a largura da terra, olha o pó da terra. Gênesis 15, olha as estrelas. Para mim, Gênesis 17:5 é a chave. E é a chave para cada pastor, que cada pastor precisa virar. É se enxergar como Deus te enxerga. É você começar a se ver da perspectiva do céu e não da perspectiva da terra. Porque Gênesis 17:5, o texto vai dizer para nós que o Senhor chega para Abraão e diz, seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu te faço pai de muitas nações, de numerosas nações. Eu te faço pai de multidões. Se você olhar, a visão de Gênesis 12 era olhar para frente e dizer, na tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Se você olhar Gênesis 13, fala de uma visão geográfica, quando ele diz, ande pela terra, na largura e no comprimento, e o que você vê eu vou te dar. Se você olha para o pó da terra, você vai ver, ele está falando de uma visão exponencial. Se você olhar para as estrelas, ela é uma visão ainda mais do que exponencial. Mas quando ele trata para dentro, ele está dizendo agora, você olhou o pó da terra, você olhou as estrelas, olha para dentro de você.
se enxergue como pai. 99 anos, ele está aí agora, não é pai, e Deus está dizendo, mudei o seu nome, porque eu te faço pai de muitas nações. Pastor, olha para mim, vou te dar uma frase que eu aprendi, nem sei de quem é, mas eu tenho citado essa frase. Aí, se você souber, tudo bem, se não souber, anota e usa também. A tua visão será o teu limite. Vou repetir. A tua visão será o teu limite. O que limita o ministério é o tamanho da visão do pastor. E qual é o tamanho da visão da igreja? O tamanho da visão do pastor. Se tivermos um pastor com uma grande visão, a igreja terá uma grande visão. Mas se você enxerga só aquele grupinho, é isso que você vai ter. Provérbios 23, 7, parte A já diz assim, como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Você nunca irá além daquilo que você for capaz de idealizar, pensar, imaginar. Hoje eu te encorajo a abrir a tua visão. Enxergar a tarefa que Jesus nos deixou de Mateus capítulo 28. Mateus 28. Ele está 18, mas está errado. Capítulo 28, versos 19 e 20, que ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Como eu disse, do ponto de vista humano, isso parece impossível. E daí nós teremos que fazer uma pergunta. E a pergunta é, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E nós temos uma resposta. Lê comigo a resposta, vamos lá? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Se você olhar isso desde o Velho Testamento, começando no texto que eu já mencionei de Gênesis 12, 3. E aí Deus já expressa para Abraão, em ti, e esse em ti, de acordo com Gálatas 3, é Cristo. Em ti, ou seja, em Cristo, teu descendente segundo a carne, serão benditas todas as famílias da terra. Se você olhar para o Salmo 22, 27, há um texto bem interessante aí nesse Salmo, porque esse Salmo vai dizer assim para a gente. Todos os confins da terra. Lê comigo, queridos, vão lá. Todos os confins da terra. Querido, preste atenção nessa promessa. Acabamos de cantar aqui uma canção que diz, Deus não é homem para mentir. E é o que está lá em Números, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aí está escrito, todos os confins da terra se lembrarão, todos, e se voltarão. Mas tem uma outra palavra muito forte, pode olhar na sua Bíblia, está literal. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Você ainda crê nessa palavra, pastor? Com os olhos físicos não é isso que estamos vendo. Com os olhos físicos, o que estamos vendo é que as trevas estão cobrindo as nações. Trevas espirituais. Desafios enormes. Eu estive na Índia em 2015, fiquei 18 dias lá. E você volta de lá se sentindo um nada, porque o desafio é tão grande, a cegueira espiritual é tão grande. Você fica assim, e aí? A gente sente um nada, e às vezes você olha para Abraão quando ele disse, eu sou pó e cinza, e eu começo a me sentir menos que pó e cinza, quando eu vejo o tamanho do desafio, mas eu sei que o meu Deus vai fazer alguma coisa nessa geração. Haverá um derramado Espírito nessa geração sem precedentes.
A minha única expectativa e esperança é que o Senhor derrame do seu Espírito sobre essa geração da igreja, e o Senhor nos arranque do comodismo, o Senhor nos arranque do amor ao dinheiro, o Senhor nos arranque do amor a esse capitalismo que entramos nele, e o Senhor nos leve a amar as vidas como Jesus as ama. Próximo texto, o Senhor diz através do profeta Ezequiel, que ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 18, verso 14. Quando Jesus acaba de falar do pastor que conta as ovelhas, e está faltando uma, e que ele deixa as 99 no aprisco, e ele vai em busca da ovelha que se perdeu. Quando ele termina de falar do bom pastor, olha o que ele diz: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. E aí às vezes a gente fica numa teologia fechada, com todo respeito, às vezes calvinista, xiita, totalitarista, porque a gente começa a dizer: não, os que vão ser salvos já vão ser salvos, quem vai ser salvo já nasceu salvo. Então, se você está nessa daí, com todo respeito, então você não entendeu o amor de Deus. Porque a minha Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler junto 1 Timóteo 2, 3 e 4. Dá para a gente ler? Vamos lá? Você pode dizer uma frase assim: Deus deseja. Levanta a sua mão e diga: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A questão é: o meu Deus, o seu Deus deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A questão é: eu quero isso também? Ou nós queremos apenas ter uma igreja que paga as contas, que tem um bom coral, que está tudo certinho e que você caminha para a aposentadoria tudo seguro? É isso. Porque se Deus quer e Ele quer que todos os homens sejam salvos, e se eu também não estou de acordo com Deus, quem está errado? Sou eu ou é Deus? Então, se Deus quer, nós temos que olhar para as nossas cidades e dizer: cada pessoa desta cidade está destinada por Deus para a salvação, a reconciliação para cada pessoa, a perdão, a graça, a salvação. A nossa missão é apenas reconciliar essas pessoas com Deus. Se Deus quer, eu tenho que querer. O que bate no coração de Deus tem que pulsar o meu coração e o seu coração. Posso ouvir um amém, irmãos? Olha o que o Pedro disse sobre a mesma coisa. A mesma verdade agora, estou dentro do mesmo assunto. Qual a vontade de Deus? 2 Pedro 3,9. Para ler agora de novo, para a gente continuar acordado. Vamos lá? Todos juntos? Não retarda o Senhor. Deus não quer que nenhum pereça. Mas desde que esse culto começou, milhares já morreram em todo mundo e foram para o inferno. Nós estamos olhando para isso com o coração frio e os olhos secos. Todos os dias eu me ajoelho e eu tenho clamado: Deus, por favor, eu não abro mão de nenhum habitante dessa cidade para Jesus. Deus me dá a cidade, Deus me dá as famílias, Deus, sejam ricos ou pobres, negros ou brancos, asiáticos ou orientais ou descendentes europeus. Deus nos dê todos, nós não abrimos mão. Deus nos dê todos, todos para Jesus.
Todos os dias tem culto, 6:30 da manhã, nós estamos lá orando, orando, e orando, e orando, e orando. Eu quero te encorajar a orar, a sentir o coração do Pai, porque Ele não quer que ninguém pereça. Sabe, pastor Paulo conta uma experiência, eu sei que ele já contou, mas sabe, talvez cada pastor aqui precisássemos ter uma experiência daquela de ver o inferno e de ver o céu. Se eu puder te pedir uma coisa, eu quero que você tenha coragem de orar para Deus e dizer: Deus, me faça ver o inferno. Me dá uma visão do inferno. Porque nós estamos sendo igreja como se o inferno não existisse. Me faça ver o inferno e me faça ver o céu. Porque só com essas duas visões nós vamos parar de viver apenas um cristianismo da terra para a terra. E viver o cristianismo deve ser vivido da terra para o céu. Quem está me entendendo aí, diga amém. Uma grande visão de conquista. Vamos dizer juntos Salmo 2:8. Olha lá. Todos vocês comigo, vamos lá? Você acha que isso é frase de efeito? Você acha que é marketing? Não, amigo, isso é um salmo messiânico. E ele está dizendo: pede-me. Nós não temos que pedir a cidade para nós, mas nós devemos pedir a cidade para Jesus. Porque a palavra é fiel. Deus é fiel. E Ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me, pede-me. Pedir a cidade, pedir as nações, é diferente de orar por carro novo, por casa boa, por dinheiro, por promoção, é bem diferente. Sabe de uma coisa? Eu acredito e ensino lá em nossa igreja, você nem precisa orar por coisas. Você nem precisa orar por bênção. Bênção, você obedece a Deus e as bênçãos vêm e te alcançam. É só ler Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28. Lá está escrito com todas as leis: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto e guardares todos os seus mandamentos, seus estatutos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, bendito a tua família. E vai falando, a bênção vai estar onde você colocar a mão. E diz mais: você vai ser cabeça e não cauda. Resultado de obediência. Bênção material é resultado de obediência. Agora, as nações, as cidades, nós precisamos dobrar o nosso joelho, chorar por elas e clamar: Senhor, nos dê nesta geração as nações por herança para Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que você pode pedir? Lê comigo. Todos vocês, 3, 2, 1, vamos começar de novo. O próprio Espírito só até aí. Sabe, às vezes você lê o Salmo 2:8. Você vai: não, pastor, é o Salmo messiânico. Quem é que tem que pedir as coisas para Jesus hoje aqui? É a igreja. E como é, por que você pode pedir? Está de vermelho. É porque você é filho de Deus. E como filho, você já é herdeiro. Você é herdeiro. E como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, então você pode pedir, porque você é herdeiro. Você vai pedir uma coisa que já é sua por herança. Já te pertence, já te pertence. Mas você vai ter que clamar e dizer: eu quero viver isso na minha geração. Vocês estão entendendo?
Sabe de uma coisa? Pastor, Deus está mudando a realidade da sua igreja. Diga comigo, Deus está mudando a realidade da minha igreja. A palavra de ordem para você é alarga a sua tenda. Se você tem uma visão de conquista, você vai alargar. E alargar a tenda não tem a ver com o tamanho do prédio, tem a ver com o tamanho da visão. Amém ou não amém? Vamos, já que vocês estão participando, vamos comigo, Isaías 54, 1 a 3, vamos lá? Canta. Continua, vamos lá? Agora, olha a visão aí, vamos lá? Alarga os... Ei, pastor, essa palavra é para você hoje. O texto diz, alarga a tua tenda. Não tem a ver com construção de templo, mas tem a ver com influência que você deve ter por toda a cidade. Começa a olhar para a cidade, começa a olhar para a nação e fala para Deus, a minha paróquia é o mundo. Coloque as lentes de Jesus. Comece a enxergar, larga. Talvez na hora de você fazer aquela oração de Jabes e dizer, alarga, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Não é só isso, pastor. Para de pensar na aposentadoria. Para de ficar preso só por causa do salário. Por favor, em nome de Jesus. Coloque as lentes do Senhor e comece a enxergar a cidade com os olhos de Jesus. Começa a olhar para a tua cidade como Jesus olhou para Corinto. Quando não tinha um só convertido, ele diz, eu tenho muita gente nessa cidade. O que Jesus diria hoje das nossas cidades? A palavra é a mesma. E Ele conta comigo e com você. Ele tem muita gente, mas quem vai encontrar essas pessoas sou eu e você. E para isso a igreja precisa estar fora do prédio. E para isso a igreja precisa estar nas casas, através das células. Diga amém. Nós não temos que esperar ninguém vir até nós, nós temos que ir até eles. Amém? Você esperar que um cara saia do seu prédio, do seu condomínio fechado, para procurar uma igreja para se converter, meu querido, ou você tem fé demais ou você é louco. Aí você fica lá. Quando eu cheguei em Marília, a igreja tinha 64 anos e eu 32. 64 anos, estava contente com 100 e poucos membros. E quando eu comecei a falar de crescimento, as pessoas me chamaram de louco. E eu não estava nem aí. Eu lembro que um dia eu estava pregando numa associação batista lá da região. Pregando para os pastores. E eu estava pregando, um cara interrompeu o meu sermão porque eu estava falando de crescimento. Domingos, você é louco, para de falar de crescimento de igreja. O cara interrompeu, um pastor. Sabe o que é isso? Você é louco. Sabe que pela misericórdia de Deus a nossa igreja tem crescido e não chegou onde nós queremos. E aquele pastor infelizmente já não é mais pastor. Ele tomou outros caminhos. Sabe de uma coisa? Sua igreja é a luz da sua cidade. O ministério de Jesus é um ministério de conceito transferível. Ele chega e diz, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele está saindo de cena, ele diz, vocês são a luz do mundo. Amém, amados? O texto está diante de você e diz, vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Diga amém. Agora vem um texto que os batistas citaram isso muito, somente as mulheres. Só para recordar um pouco da história aqui.
Quem aqui lembra das famosas mensageiras do rei? Ah, levanta a mão, fica com vergonha não, e levanta a mão. Paulo, você lembra disso, Paulo? Não foge disso não, você lembra disso, não foge disso não. Nem tem ideia do que é isso, né, Paulo? Mas olha, isso era um texto que as mensageiras do rei usavam muito. Agora, presta atenção, esse texto não foi escrito para mensageiro do rei, pode usar também, mas não foi isso. Olha, esse texto, para mim, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele está falando alguma coisa mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá? Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha aí, porque... Amém. Olha esse texto aí que eu falei que é mais atual do que o jornal que vai ser amanhã, porque espiritualmente falando é isso aí. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja linda de Jesus, aparece resplandecente o Senhor. Amém. Você pode olhar para a sua cidade, talvez você vê crime, corrupção, prostituição, o tráfico aumentando cada vez mais, e você olha e enxerga uma série de coisas, mas eu quero te dizer uma coisa, hoje eu quero te encorajar a um detalhe, usar a fé de Deus. Diga comigo, fé de Deus. Diga comigo, fé de Deus. Uma grande visão é implantada na cidade pela fé de Deus. Olha para mim. Só quero te lembrar uma coisa é a fé em Deus. Essa todos nós temos. Eu comecei a olhar os pastores que se diferenciam. Primeiro ponto, pode olhar os estudos. Todos os pastores que as igrejas estão crescendo ao redor do mundo, todos, isso está em vários livros, dentre eles, alguns livros aí em português, Joel Comiskey escreveu sobre isso. Todos, ele pegou algumas qualidades dos pastores das igrejas que crescem ao redor do mundo. Primeiro, todas essas igrejas têm um pastor com uma grande visão, a primeira qualidade. Ele pegou as maiores igrejas ao redor do mundo. Todas as igrejas que crescem têm um pastor à frente com uma grande visão. A segunda coisa que ele enumera é que essas igrejas estão em células. E por aí vai, depois ele enumera as 7 qualidades das igrejas que crescem. Mas a número 1 é um pastor com uma grande visão. Um pastor líder, forte, liderança forte, com uma grande visão. E a segunda coisa que ele colocou lá é: a igreja está em células. Pode olhar. Agora olhe para mim. Olha para esse texto. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece a resplandecência do Senhor. Deixa eu parar um pouquinho e deixa eu só explicar essa questão da fé de Deus. A fé em Deus todo mundo tem. A fé em Deus é da terra para o céu. Diga comigo, a fé em Deus, fala bonito, a fé em Deus é da terra para o céu. A fé em Deus é para a gente crer em Jesus para a salvação. A fé em Deus é para a gente orar. A fé em Deus é para a gente adorar, louvar, celebrar. Isso é fé em Deus. Mas para a igreja crescer, e para a igreja se tornar relevante na cidade, e para a igreja fazer diferença, e para aplicar uma grande visão, não basta a fé em Deus, você tem que ter a fé de Deus. Se você for para Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, quando Jesus está tratando da questão da fé, os tradutores para o português escolheram: tende a fé em Deus.
Mas eu posso te falar que esse pronome ou esse adjetivo não está 100% correto no português. A tradução correta para esse versículo, tende fé, como está em português, tende fé em Deus. A tradução correta e pode usar tende fé em Deus, mas a tradução correta é tende a fé de Deus. E aí Jesus disse, se você tiver a fé de Deus, você vai falar para esse monte, sai e vai para o meio do mar, vai acontecer. Aleluia. Fé de Deus, deixa eu explicar. Vamos lá para Gênesis 1, rapidamente. Gênesis 1 começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, a face das águas. E diz assim, as trevas cobriam a face do abismo. Veja bem, olha aqui, igreja, essa é a realidade da igreja. O Espírito estava pairando, mas havia trevas, e nada tinha acontecido. Agora ouça, a fé precisa ser verbalizada, a fé precisa ser falada, a fé precisa ser declarada. E aí o verso 2 vai dizer assim, então disse Deus, verso 3, e disse Deus, haja luz. Enquanto só o Espírito pairava, enquanto estava acontecendo lá, mas nada aconteceu até que Deus falou. O que vai movimentar o Espírito de Deus na cidade, no meio das trevas, é quando o profeta de Deus, você, libera a fé de Deus e declara o que vai acontecer naquela cidade. Disse Deus, haja luz. Preste atenção nessa. Fé de Deus é uma coisa louca. Não tinha sol, nem lua, nem estrela até aí. E Deus olha para as trevas e diz, haja luz. Você tem que olhar para a sua cidade. E você só vê trevas. Mas você vai ter que declarar, haja luz. Fala, haja luz. Texto quando fala de Galileia, do gentio, região da sombra da morte, diz, na região da escuridão, raiou a luz, que é Jesus. Então se você estuda Gênesis 1, você vai ver 10 vezes a frase, e disse Deus, e disse Deus. E cada coisa só foi acontecendo à medida que Deus falou. Não adianta você ficar dizendo, eu creio que minha cidade vai ser alcançada. Eu creio, mas você nunca fala, você nunca declara. Declara a luz onde há as trevas. Declara a vida onde há morte. Declara a vida onde há morte. Declara a bênção onde há maldição. É sua função na cidade. Transformar as fontes de morte em fonte de vida. Transformar as fontes de maldições em fonte de bênção. Nós usamos tantos jargões evangélicos no passado. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, quanto jargão, quanta coisa, está amarrado, está amarrado. Amarrou o quê? Amarrou o quê? Amarrou nada. Saiu um monte de carro, está amarrado, está amarrado, está amarrado, não amarrou absolutamente nada. Ou outro, o Brasil é do Senhor Jesus. O carnaval continua do mesmo jeito, as drogas continuam do mesmo jeito, a corrupção cada vez pior, o crime cada vez pior. O jargão valeu alguma coisa? Não, mas a palavra profética muda a realidade. Se você tem uma grande visão, você tem que ser um profeta para a sua cidade. Sabe, eu comecei dizendo que se a gente olhar a realidade do ponto de vista humano, a gente esmurece. Mas eu quero dar um clique. Você crê na Bíblia como ela é? Lê comigo, vamos lá? Lê com alegria. Agora, no lugar da terra, coloca o nome da sua cidade. Eu vou dizer o nome da minha cidade, Marília. Você vai dizer o nome da sua cidade. Vamos lá? Marília se encherá.
Se você recebe a palavra que está sendo ministrada nessa manhã, você vai voltar para a sua cidade. Na semana que vem, faz um outdoor bem grande e coloca no lugar da sua igreja que todo mundo possa ver. E coloca lá o nome da sua cidade e começa a declarar que a sua cidade já está sendo cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Faz um outdoor, coloca, declara, 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 declara. Amém? Isso não é jargão, é palavra de Deus. Esse versículo aparece 3 vezes. Aparece lá em Números 14, aparece em Isaías 25 e aparece em Abacuque. Quando a nossa igreja tinha 116 membros, eu peguei e eu fiz isso. Eu coloquei um outdoor lá. Por isso que eu estou falando para você colocar. Não estou pedindo para você fazer o que eu não fiz. Eu disse, Marília vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. A minha cidade era conhecida como uma das cidades mais espíritas do Brasil. Os espíritas lá têm uma enorme faculdade. Uma faculdade grande. Lá eles têm um colégio enorme, tem um hospital psiquiátrico. E os evangélicos ficavam doentes, com depressão e coisas dessa forma, problema psiquiátrico, internado no hospital espírita. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Os desafios eram enormes. A história é bonita depois de contada, mas teve dia que o principado veio frente a frente comigo, frente a frente, olho no olho, igual estou olhando para você, e se posicionou a 1 metro de distância de mim, com toda a sua corja do inferno. E eu olhei para ele, você está derrotado e destruído em nome de Jesus. Porque o desafio era, quem é você, seu pastorzinho, para dizer o que você está dizendo que vai acontecer? Eu quero te falar uma coisa para a glória de Deus. Deus fez porque Ele é fiel. Quando você começar a fazer algumas declarações, a potestade da cidade pode te encarar, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Eu sei do que eu estou te falando. Eu sei das lutas espirituais que nós enfrentamos. Mas eu sei das vitórias que o meu Jesus tem dado. Nós só temos uma oportunidade de ganhar nossa cidade, é agora. É agora ou nunca. Agora ou nunca. Sua cidade vai ser cheia de conhecimento da glória de Deus. E Deus conta com você. Isso vai acontecer quando você tiver uma célula poderosa em cada quarteirão da sua cidade. Em cada condomínio fechado, em cada prédio, em cada faculdade. Hoje as pessoas vão a Marília não por causa do espiritismo, não, elas não vão mais, isso acabou, as pessoas não vão mais lá, as caravanas vão, nós fazemos nossas imersões lá, recebemos hoje uma média de 1.500, 1.600 pastores e líderes de todo o Brasil, fazemos 2 vezes por ano, eles ficam lá uma semana, e eu fico olhando para lá, vem gente de outras nações, vem gente, já veio gente da Alemanha algumas vezes, da África, da Europa, da Inglaterra, lá da Itália, da Holanda, de Israel, do Japão, do Chile, do Paraguai, de tantos outros países, e eu fico pensando, o que esses caras vieram, por que esses caras vieram em Marília? Marília não tem praia, Marília não tem um bosque bonito, Marília não tem lugar turístico, Marília tem uma igreja. Eu fiquei olhando, eu estava falando com o Josué agora de manhã, só do estado do Tocantins, na última imersão vieram 3 ônibus, os caras vieram de ônibus, tem um pessoal que veio de ônibus do Pará, lá do Pará, Redenção no Pará, eu nem sei quantos quilômetros lá do Pará até lá, e os caras foram de ônibus até lá. Eu fico pensando, por que essas pessoas ficaram 2, 3 dias de ônibus? Algumas pessoas do Nordeste, na última menção tinha 3 ônibus do Nordeste, gente da Paraíba, gente lá da Bahia, gente lá do Pernambuco, gente de Alagoas, e eles vão de carro, às vezes vão de avião, e eles vão lá e eu falo, por que eles vieram? Eles vieram porque, pela misericórdia de Deus, uma igreja está fazendo a diferença na cidade. E eu falo com Deus, o que o Senhor nos der, nós vamos repartir com o reino. E Deus sabe, o que Ele nos der, nós vamos repartir e vamos repartir de graça. Deixa eu te falar. Deus quer você com uma grande visão, querido pastor. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para você.
E o tempo acabou, mas eu quero dizer algumas coisas. Falta 1 minuto e meio ali. Vou passar mais 2 minutos. Tá bom. Mas vai para Números capítulo 2. Eu quero te dizer uma coisa, que o problema às vezes não são os problemas da cidade. O problema é a falta de profeta na cidade. Você não escutou direito, né? O problema não são as dificuldades da cidade, as fontes de morte. O problema é a falta de profeta na cidade. Esse texto nos fala algo interessante. O profeta Eliseu tinha acabado de receber o manto profético de Elias. E ele atravessa o Jordão de volta. Você conhece a história, não vou ficar contando. E a primeira cidade que ele entrou foi Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Lá tem fósseis aí datados de cerca de 10 mil anos. Eu não sei se é tudo isso, mas eles datam de 10 mil anos. Jericó, você pode ir a Israel e dá para você ir em Jericó. Eu já estivemos lá algumas vezes. E quando ele chega em Jericó, sabe o que ele encontra? Ele encontra uma cidade que precisava de um milagre. Se Jericó tem 10 mil anos, vamos pegar 10 mil anos, de acordo com os estudos lá. Se Jericó tem 10 mil anos, Eliseu viveu há uns 800 anos antes de Cristo, então estamos falando de algo de 2.800 anos atrás. Então, pelo menos 7 mil anos já tinham passado, ou seja, 7 mil anos as pessoas morando ali e ninguém tinha se levantado para mudar a realidade da cidade. Isso te diz alguma coisa? Às vezes você está na cidade, as maldições continuam lá, as fontes de morte continuam lá, as fontes de corrupção continuam lá, e você não fez nada para mudar. E aí Eliseu chega lá, os homens da cidade saem ao encontro de Eliseu e falam assim: Eliseu, a cidade é bem situada, como você está vendo, mas as águas são más e a terra é estéril. E Eliseu disse: me traga um prato de sal. Ei, deixa eu só te dar um detalhe, não adianta você ficar jogando sal grosso, isso é macumba gospel. Está cheio de macumbeiro gospel. Não adianta você ficar fazendo isso, não vai resolver. Eliseu pega um prato de sal, o sal ia ser simplesmente usado para o ato profético. E Eliseu pega um prato de sal e ele diz onde é a nascente das águas. E ele vai até lá e ele joga o sal. E por isso que eu disse, não adiantava jogar o sal. Ele falou a palavra, diga, ele declarou a palavra. E olha, presta atenção, homem de Deus, mulher de Deus. Assim diz o Senhor. Olha que ele usa o verbo no passado. Você que não fugiu da escola, olha o verbo no passado. Tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. As águas, se uma mulher tomasse, ela abortava. Se um animal tomasse, abortava ou morria. E as águas causavam esterilidade na plantação. E aí ele diz: tornei saudáveis todas essas águas. Elas não vão mais produzir morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra. Não, eu quero que você diga, segundo a palavra. Quem é que tem que falar a palavra na sua cidade? Sua cidade vai ser transformada a partir da sua palavra. Pastor, pare de falar mal da sua igreja. Você está com problema porque o seu primeiro é falar mal da igreja. Pare de falar mal da sua cidade. Para de falar que a sua cidade é cemitério de pastor. Para de falar essas coisas, isso é discurso do diabo. Para de falar a linguagem do diabo. Comece a falar a linguagem do céu. O céu tem uma cultura, o céu tem uma linguagem. Fale a linguagem do céu. Você é homem de Deus. Comece a declarar a palavra. Eliseu mudou uma história de 7 mil anos, porque ele declarou a palavra de Deus. Tornei, ele já diz no passado, tornei. Ele não disse se for da vontade de Deus. Ele não disse isso, essas coisas parecem espirituais, mas não são. Ele diz: tornei saudáveis essas águas. E eu gosto do texto, porque o texto diz: elas ficaram saudáveis de acordo com a palavra de Eliseu. É você que tem que falar a palavra. Quero ir lá para o encerramento, quero dizer uma coisa a você. Olhando para os desafios. Há os profetas do passado e as profecias bíblicas de Joel, de Isaías.
Deixa eu te falar uma coisa animadora e eu encerro aqui. Deus vai derramar um avivamento sobre essa geração. Você pode fazer parte dele ou não. Você pode entrar para a banda e tocar, ou você pode assistir. Mas Deus é fiel. Nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Eu quero mostrar para você como é que a história vai encerrar. Eu quero ir direto, vai para Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Vamos para lá. Vou passando bem rápido, porque eu... Quero que você leia comigo. Eu encerro aí. Você pode ler bem alto comigo? Eu gostaria de chamar você para ler mais uma vez, todos juntos. Vamos lá? Deus, nosso Pai, está mandando um avivamento para essa geração. Nós seremos em breve uma geração incendiada pelo poder do Espírito Santo. E nesse avivamento os profetas concordam que Deus vai trazer para Jesus, nesse avivamento que está vindo, no mínimo 1 bilhão de vidas para Jesus. Nós temos mais de 5 bilhões que precisam se converter a Jesus. Mas no mínimo 1 bilhão de vidas se converterão a Jesus em toda a terra nesse próximo derramar do Espírito Santo. Essa é a única esperança para a igreja, é um derramar do Espírito. E o derramar do Espírito não é sobre o ímpio. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito. O derramar do Espírito é sobre a igreja, para tirar a igreja da sonolência, para levantar a igreja. Deus vai fazer o deserto florescer. Deus vai fazer algo que nunca foi visto na terra. Deus vai fazer algo lindo e maravilhoso. A história da humanidade não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política. A história da humanidade não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia religiosa. A história da humanidade se encerrará como você acabou de ler. A história da humanidade vai se encerrar com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda e amada igreja. Diante dele todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A questão é: você vai fazer parte desse mover de Deus? Vamos ficar em pé, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, queridos, se você quiser fazer parte desse mover de Deus, tem que quebrar algumas amarras, tem que tirar alguns gestos. Um dia um homem de Deus, que tinha sido pastor dessa igreja quando ele era bem pequena, antes do Paulo, ele já estava num outro lugar, eu convidei ele para ir lá em Marília. E nós estávamos conversando do nada, ele olhou para mim, pastor Ivênio dos Santos. Ele olhou para mim e falou assim: Domingos, você quer ser um homem de Deus ou um homem do sistema? Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Ele pregou sexta. Era sábado, nós tínhamos almoçado, eu levei ele um pouco para
dar uma volta depois do almoço. Nós estávamos parados conversando. Ele coloca o dedo assim, do nada. Você quer ser um homem de Deus ou um homem do sistema batista? E eu nem gaguejei. Eu não levei nem 5 segundos para responder. Eu disse, eu fiz minha escolha. Eu quero ser um homem de Deus. E hoje eu quero dizer isso a você. Se você quer viver um avivamento, você tem que escolher ser um homem fora do gesso, do sistema, seja ele qual for. O sistema tem te engessado, meu irmão. E no dia do tribunal de Cristo, o sistema presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, seja lá o que for, anglicano, não vai poder fazer nada por você. Pode ficar defendendo o sistema, e no dia do tribunal de Cristo, você vai ficar com as mãos vazias. Os pastores estão crescendo uma outra qualidade, é gente que pensa fora da caixinha. É gente como Paulo que tem coragem de sair da caixinha. Fora da caixa. Fora do gesso. Porque Deus derrama do seu Espírito para aqueles que querem viver com Ele, para Ele, independentemente da denominação, mas que não estão presos no sistema. A história vai se encerrar assim. Uma grande multidão que ninguém poderá contar. Eu tenho uma pergunta. Quantos dessa grande multidão que vão habitar no céu para todo sempre serão seus discípulos? Quantos deles serão ganhos por você e por influência da sua igreja? Vamos orar junto? Você quer que Deus mude essa história? Dá um passo. Quando eu chamo para dar um passo, é para a gente, para que isso marque a sua vida, dizendo, aquele dia eu dei um passo. Você quer isso? Corre aqui na frente. O que você está esperando aí? Só se você quer. Se você está contente do jeito que está, beleza. Mas se você quer algo diferente, sai do seu lugar. Pode vir. Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua cidade. Ele tem muita gente na sua cidade. Ele tem muita gente na sua cidade. A história vai se encerrar com o triunfo de Jesus e da sua amada igreja. A igreja que não está presa no sistema. A igreja que se rende a Jesus. Como você está? Eu quero que você levante suas mãos diante de Deus. Fale com Ele, feche seus olhos. Não olhe para ninguém agora. Comece a falar com Deus. Eliseu mudou a história de milhares de anos da cidade de Jericó, quando ele proferiu a palavra. Deus quer usar você para mudar a história da sua cidade. Comece a orar. Você é o profeta lá. Você é a voz de Deus lá. Você vai olhar para as trevas e vai dizer, haja luz. Você vai usar a fé de Deus. Porque a fé de Deus é para agir no sobrenatural. É para exercer autoridades espirituais sobre as trevas, sobre as doenças, sobre as enfermidades. É para trazer o céu sobre a terra, é para manifestar o céu na terra. Começa a orar, diga que você quer. A fé em Deus você já tem, mas pede para o Espírito ativar a fé de Deus. Porque aí vai ter momento que você vai orar, mas vai ter momento que você vai declarar a palavra. E declarando a palavra, você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua cidade. Você vai ver as fontes de morte sendo transformadas em fonte de vida.
Começa a declarar, meu irmão. Vai, ora. Seja intenso, intenso. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te louvar por cada homem, cada mulher que aqui veio. Senhor, eu sei que o Senhor os ama, e eu sei que o fato deles estarem aqui diz muito a respeito de cada um deles. Significa que eles não estão contentes, que eles querem mais do Senhor. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, eu oro por um tempo de graça, favor do céu, sobrenatural na vida de cada um. Eu oro que o Senhor amplie a visão nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus por uma visão sobrenatural. Deus, eu oro que o Senhor trabalhe a visão de cada pastor, de cada pastora. Deus, eu oro em nome de Jesus que eles comecem a se enxergar como o Senhor os enxerga. Deus, eu oro para que eles comecem a ver como o Senhor os vê. Deus, eu quero declarar que eles são pais e mães de multidões em Cristo Jesus. Pai, eu oro porque o Senhor levante avivalistas para essa última hora, avivalistas. Deus, eu declaro que o Senhor está tocando e levantando avivalistas aqui hoje de manhã. Pai, levanta uma geração em chamas, uma geração incendiada pelo fogo do céu, uma geração incendiada pelo poder do Espírito Santo, uma geração que faz a diferença, uma geração que influencia. Deus, faz com que esses homens sejam imparáveis, 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 que nada os pare, nada os detenha. Deus, eu oro que eles sejam profetas livres, profetas livres. Tira a mordaça das denominações, tira a mordaça. Eu oro para que toda a mordaça denominacional seja quebrada, todo gesso, todo jugo das denominações sejam quebrados agora no poder do nome de Jesus. E eu declaro que eles são livres, 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 livres em Cristo Jesus, para receber toda a plenitude, toda a graça, toda a unção, toda a sabedoria, todo o poder, tudo que um homem precisa, que uma mulher precisa para fazer a tua obra. Pai, libera agora no mundo espiritual, libera em forma de unção, libera em forma de graça, de autoridade, libera sobre os teus filhos agora. Dá a eles a graça de um novo começo, Pai, de um renovo do céu. Pai, eu oro para que nas suas cidades eles vivam a manifestação do céu na terra. Eu oro para que cada homem e cada mulher aqui seja a boca do Senhor, seja a voz do Senhor. Que nas suas cidades, Deus, eles sejam conhecidos como homens que são os teus mensageiros, teus porta-vozes, e que a palavra do Senhor seja verdade nos lábios de cada um deles. Eu declaro o teu poder, a tua forte mão, e um renovo do céu sobre cada coração. E uma visão de conquista sobrenatural, sobrenatural, em nome de Jesus. Se você recebe, dá um lindo aplauso ao nome que é sobre todo o nome, no céu, na terra, Aleluia. embaixo da terra. Jesus, Jesus, Jesus.